E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre hormônios, tá? No caso da insulina. Você tem no pâncreas as células beta-pancreáticas que produzem insulina. Elas ficam com o nível de insulina fica elevado quando você come, você se alimenta, o nível se eleva, aquela insulina se liga o carboidrato, leva ela até a célula, se liga ao receptor e acontece uma reação em cascata ao qual aquela célula de glicose entra na célula, no caso que vai ser absorvida para ser produzido ATP, tá? Quando a insulina se liga ao receptor da célula, é como se fosse uma chave no cadeado que vai desencadear reações que possibilitam aquela glicose entrar para ser oxidada, produzir ATP, tá? Quando você consome calorias demais, em excesso, além do que você gasta, excesso de carboidratos simples, principalmente açúcar, doces, esse nível de insulina fica muito elevado. Consequentemente, você tem que produzir muito mais insulina. O fato de você manter a sua glicemia muito elevada por muito tempo, a sua insulina muito elevada por muito tempo, constantemente, acaba criando um efeito que chamamos de resistência à insulina. Esse efeito de resistência, imagina, você tem um cadeado, em vez de ter uma chave só, que já vai abrir e ser rápido, você tem um cadeado e um bolo de chave. Não é muito mais difícil? Tem chave por chave, demora muito mais. E nisso que demora muito mais, da sua glicemia ficar elevada, ela vai danificar os vasos sanguíneos, causar algumas complicações, porque a glicemia ela sobe e tem que baixar, ela não pode ficar elevada. O mesmo vale para a insulina. A insulina subiu, fez o papel dela, baixa. Consequentemente, por você ter uma resistência à insulina, que é um pré-requisito para o diabetes, você pode se encontrar num quadro de pré-diabetes. E pelo fato da sua insulina estar elevada, você vai ter o que? Retenção de sódio. Consequentemente, vai reter mais água, que vai te levar, provavelmente, a hipertensão por aumento de volume. Olha aí, no seu vaso sanguíneo, no lúmen da artéria, aquela quantidade de sangue que estava passando aumentou. Ou seja, a pressão que exerce no vaso sanguíneo aumentou. Por quê? Você está mais retido pelo fato da insulina estar elevada. Consequentemente, provavelmente, você também não está cuidando da sua quantidade de sal. E tudo isso contribui para quê? Formação do desenvolvimento do diabetes tipo 2 e hipertensão. Porque uma coisa vai levando a outra. E como você vai fazer isso para controlar esses fatores? O que você já sabe, treinamento de forma adequada, intensidade ajustada. Por quê? Se você pega o treinamento e faz meia boca, faz sem intensidade correta para você, não vai conseguir o efeito de quê? Melhorar a captação de glicose, que vai diminuir sua glicemia, reduzindo as chances de diabetes. É muito importante você saber como ajustar isso. Por exemplo, do 100% da sua capacidade, é interessante você treinar entre 60 e 80, que é uma zona mais glicolítica, que vai aumentar o consumo de glicose. Por quê? Vamos supor que você está começando a treinar agora. Aí você vai para academia e fica fazendo com peso, treinando em uma intensidade muito mais abaixo do que você consegue. Provavelmente você não vai conseguir desfrutar dos benefícios que poderia ter se você fizesse na intensidade adequada, tá? O mesmo vale para sua alimentação. Por exemplo, tá lá comendo uma refeição, aí você adiciona sódio, adiciona sal, adiciona outras coisas que vão piorar a sua saúde. Comece reduzindo a quantidade de sódio. Aquele shoyu já não coloca. Aquele sal a mais, comece a utilizar mais temperos naturais que também tem o poder de deixar aquele alimento mais salgado. Com o tempo, o seu paladar, presta atenção, o seu paladar ele vai mudar, ele vai se adaptar. Beleza? Conseguiu pegar algumas dicas? Valeu, abraço!